Na sequência, questão número 19. Vamos verificar aqui. De acordo com o Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa incorreta. Perfeito? Estamos procurando a que está errada, pessoal. Letra A. O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que nos termos legais configure crime militar e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade princípio é administrar elementos necessários à propositura da ação penal. Bem, aqui já estamos cansados de saber a previsão do artigo 9º, né? Essa aqui é a previsão do artigo 9º do Código de Processo Penal Militar. A gente já falou várias vezes sobre isso. Então, com certeza, essa não é o nosso gabarito. A gente já conversou, eu não vou ficar repetindo agora, tá bom? Então, letra A é a previsão igual, ipsis literis do artigo 9º do Código de Processo. Letra B. O inquérito poderá ser iniciado mediante portaria, lembrando qual a forma de instauração do inquérito, como que se inicia o inquérito quando perguntado, por portaria. De ofício, o que é de ofício? A gente já falou também, de ofício é quando a própria autoridade militar toma conhecimento de um fato e resolve por conta própria instaurar o inquérito. Então, de ofício pela autoridade militar, perfeito, em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal. Isso aqui a gente já falou também, não pode o comandante lá de Santana do Livramento querer instaurar um inquérito que aconteceu lá em Porto Alegre, né? Então, não. Atendido sempre a hierarquia do infrator. Por que tem que atender? Porque eu não posso ter um encarregado capitão, né? E ter um indiciado, no caso, investigado, major, tenente-coronel ou coronel, mais antigo que aquele capitão que seria o encarregado do inquérito. Eu não posso investigar uma autoridade superior que é a minha, tá? Então, essa aqui é a previsão do código, eu não me recordo qual que é o número do artigo, mas a gente olha aqui com calma a respeito da portaria. Perceba que o artigo 10 vai nos trazer as hipóteses de instauração do inquérito sempre por meio de portaria. De ofício, por determinação ou delegação da autoridade superior, em virtude de requisição ministerial, por decisão do Supremo Tribunal Militar, no termo do artigo 25, a requerimento da parte ofendida, quando de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar resulte indício da existência de infração penal militar. Então, essas aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 hipóteses de instauração do inquérito. Então, de ofício, por determinação ou delegação da autoridade militar superior, essas expressões são importantes, tá? Delegação ou determinação. O Ministério Público, ele requisita, o STM, nesse caso aqui, ele dá uma decisão, tá? Ele não está determinando, ele por decisão do STM. Então, ele a depender do caso concreto lá, né, estava analisando um fato, chegou ao Ministério Público lá, ou ao Supremo Tribunal Militar, desculpa, né, recebeu uma informação a respeito de uma conduta que configure crime militar, e aí, por meio de uma decisão, ele mandou lá para a autoridade militar a instaurar o inquérito. Ou a requerimento da parte ofendida. Então, a parte ofendida ou seu representante legal vai requerer, e por fim, da instauração de sindicância de âmbito de jurisdição militar. Então, essas aqui são as hipóteses de instauração do inquérito. E a previsão aqui da linha A é justamente o que temos aqui na letra B. Tá? Então, tá tal qual também, ipsis literis aí. Letra C. A designação de escrivão para o inquérito. Isso aqui é muito importante. Isso é o que as senhoras e senhores aí, encarregados de inquérito, sargentos, vão fazer assim que concluir o CTSP e forem promovidos a sargento aí. A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado. Olha só, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu a delegação para aquele fim. Via de regra, pessoal, a designação do escrivão é do encarregado. Normalmente, o encarregado recebe o inquérito por delegação da autoridade superior e determina ali, né, coloca ali, eu vou colocar o sargento fulano de tal como meu encarregado, me passa o defunto, que eu vou te colocar como encarregado do inquérito. Via de regra é isso, mas o código nos fala que a regra é que seja feita pela autoridade que concedeu a delegação. Mas se isso não for feito pela autoridade, né, o próprio encarregado que foi submetido àquele inquérito, ele vai determinar ou vai designar um escrivão para que seja seu assessor ali naquele inquérito policial. Então, o escrivão, né, o encarregado designa o escrivão no caso de não ter sido feita a delegação pela autoridade que ele deu a delegação. Quem é a autoridade? Que é a autoridade superior, normalmente o comandante do batalhão ou do CRPO. Para aquele fim, recaindo, isso aqui é importante, recaindo em
segundo ou primeiro tenente, né? A gente não tem aqui na brigada o segundo tenente, mas o código prevê isso. Segundo e primeiro tenente, se for oficial, certo? E em sargento, se for. Desculpa. E em sargento, subtenente ou suboficial nos demais casos. Quais seriam os demais casos? Os casos em que o indiciado não é oficial, ou seja, o caso em que o indiciado é praça, tá? Então isso é muito importante, essa previsão, pessoal, tá? Muito importante você saber. Se for oficial, segundo ou primeiro tenente. Se for praça, sargento, subtenente ou suboficial. São os 3 S's aí, né? Então é um macetezinho ali. Nos casos dos 3 S's, praças. 3 S, mas não confundo com segundo tenente, tá? 3 S. Sargento, subtenente ou suboficial. E oficial no caso de primeiro tenente ou segundo tenente. Deixa eu ver aqui, então, o código, né, que a gente acha essa previsão. Deixa eu ver se eu localizo aqui, passando os olhos aqui. Designação. Escrivão do inquérito, artigo 11, olha só. A designação do escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, caso, né, o C, que é uma condição, né, uma conjunção concessiva, se não tiver sido feito pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim. Qual fim? A instauração do inquérito. Recaindo em segundo ou primeiro tenente se o iniciado for oficial e em sargento, subtenente oficial nos demais casos. Feito, gente? E aí eu aproveito já para ler o parágrafo único que fala: o escrivão prestará o compromisso de manter o sigilo do inquérito policial e de cumprir fielmente as determinações deste código no exercício da função. Ok? Então, o gabarito da letra C aqui está correto, está conforme a previsão ali do artigo 10 do Código de Processo Penal Militar. Então, a gente já vai eliminando, né? Já vamos eliminando aqui. Letra A não é, letra B não é, letra C não é. Letra D. Discordando da solução dada ao inquérito, a autoridade que o delegou, até a questão traz aqui, o comandante do batalhão, poderá avocá-lo. O que é avocar, gente? A gente tem a delegação e a avocação. Eu delego para uma autoridade inferior à minha e eu avoco aquilo que eu tinha delegado anteriormente para aquela autoridade. Então, avocar é tirar da autoridade inferior a que eu tinha concedido anteriormente. Isso é avocação. Eu trazer para mim, eu vou pegar esse inquérito que o capitão Rubim está instaurando lá e vou avocar, vou eu terminar ele. Isso é avocação, ok? Acontece muito com a Corregedoria Geral da Brigada. Muitas vezes o inquérito inicia na unidade e a depender daquele caso específico ou da repercussão que acontece com aquele inquérito, não, vou avocar esse inquérito e vai a Corregedoria finalizar esse inquérito por aqui, entendeu? Então isso é avocação. Então, é possível então que o comandante que delegou avoque e dar solução diferente daquela concluída pelo oficial encarregado pelas investigações? Então isso é uma pergunta. É possível que isso ocorra, a avocação e dar uma solução diferente? Então a gente vai ter que dar uma olhada no código para ver onde que a gente acha essa previsão aqui, tá? Então, deixa eu dar um Ctrl F aqui. Avocar. A gente consegue localizar rapidamente. Avocação do processo. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, gente, para cabeça eu não lembro onde é que está esse dispositivo aqui. Vou voltar aqui agora, ficou ruim. Artigo 22. Artigo 22 vai falar sobre o relatório do inquérito e o parágrafo 1º vai trazer da solução, No caso de ter sido delegada a atribuição para a abertura do inquérito, ou seja, o comandante da unidade delegou para que o capitão Rubim fizesse o inquérito, o seu encarregado envie-lo à autoridade que recebeu a delegação. Ou seja, faz o relatório e completou o relatório e vai encaminhar para a autoridade que determinou a delegação, que recebeu a delegação, para que ela homologue ou não a solução. Ou seja, o comandante da unidade lá vai fazer a solução e vai concordar ou discordar do encarregado. O pessoal que trabalha nas SJD já são mais safos em relação a isso. Então, homologue ou não a solução que o encarregado deu, aplique penalidade no caso de ter sido apurada infração disciplinar ou determine novas diligências se a julgar necessárias. Olha só, aqui fala advocação. Discordando da solução dada ao encarregado, a autoridade que o delegou poderá avocá-lo e dar solução diferente. Tá? Percebo que isso é muito importante em relação a essas características do inquérito policial, essa possibilidade da autoridade avocar e, inclusive, dar uma solução diferente do inquérito. Então, perfeito aqui o dispositivo da letra D,
é conforme o artigo 22, parágrafo 2º, né, gente? A gente olhou aqui, parágrafo 2º do artigo 22, ok? Depois, para a gente finalizar, a letra E. A gente diz o seguinte, o inquérito deverá terminar em 15 dias, se o indiciado estiver preso, certo? Contado esse prazo a partir do dia que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando o indiciado estiver solto, contado esse prazo da data em que se instaurar o inquérito policial. Aqui a gente tem duas questões muito importantes que a gente precisa analisar. Olha só, quando a gente voltar para o nosso código, a gente vai verificar aqui no artigo 20 os prazos para a conclusão do inquérito, para o término do inquérito. Então, o que a gente extrai do artigo 20? Duas informações importantes. A primeira, o prazo. Perceba que o inquérito tem o prazo de terminar em 20 dias se o indiciado estiver preso. Tá? Então, primeiro prazo, 20 dias indiciado preso. Mas qual que é o detalhe? Quando que começa a contar esse prazo, gente? Esse prazo começa a contar do dia em que se executar a ordem de prisão. Então, determinou-se a ordem de prisão por meio da autoridade judicial, começa a contar os prazos de 20 dias, certo? Começa a contar esse prazo. Normalmente é depois da audiência de custódia ali. Na audiência de custódia, o juiz vai determinar se revoga, né, se revoga a prisão, no caso, se ele não aceita aquele inquérito policial, né? Ou se ele vai determinar uma preventiva. Então, a partir desse prazo, desse momento, conta-se esses 20 dias, ok? Ou no prazo de 40 dias, quando o indiciado estiver solto. Então, 20 dias preso, 40 dias soltos. Lembrando que solto vai contar a partir de quando? Do dia em que se instaurar o inquérito. Então, muito importante você saber o prazo e quando que ele começa a contar. Perfeito? E aí aqui fala, inclusive, a prorrogação de prazo. Percebam que este último prazo, qual o último prazo, pessoal? Indiciado solto, ou seja, prazo de 40 dias, poderá ser prorrogado por mais 20. Então, percebam que a prorrogação apenas no caso de indiciado solto, não por preso, pela autoridade militar superior, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados ou haja necessidade de diligência indispensável à solução do fato. O pedido de prorrogação deverá ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes do término do prazo. Então, tem essa necessidade que esse pedido tem que ser feito antes de encerrar ali os 40 dias. E olha só o parágrafo 2º também importante. Ó. Não haverá mais prorrogação além da prevista do parágrafo 1º, que é essa aqui de 20 dias, salvo dificuldade. Então, percebam que o parágrafo 2º traz outra prorrogação, além desses 20 dias. Mas, no caso de dificuldade insuperável, a juízo do ministro de Estado competente. Os laudos de perícia, os exames não concluídos nessa prorrogação, bem como os documentos escolhidos depois dela, serão posteriormente remetidos ao juiz para juntado ao processo. Ainda no seu relatório, poderá o encarregado do inquérito indicar, mencionando, se possível, o lugar onde se encontram as testemunhas que deixaram de ser ouvidas por qualquer impedimento. Então, percebam, pessoal, que esse prazo do parágrafo 2º aqui, ele não tem um tempo mínimo nem máximo. Não é que nem o parágrafo 1º que traz um prazo de 20 dias. Então, essas são prorrogações que ocorrem posterior à conclusão desse primeira prorrogação, né? E essa prorrogação, ela, em tese, não tem um tempo mínimo nem máximo. Vai pedindo a prorrogação aí e vai tocando o inquérito. Ok? Então, esses dispositivos aqui de prazos, de números, é muito importante para a prova de vocês. E aí, o que nós vamos ter de erro da questão aqui, pessoal? O inquérito deve terminar no prazo, então, de 10 dias, então, que o errado, 10 dias, se o indiciado estiver preso, contando o prazo, né, importante, do dia em que se executar a ordem de prisão, isso vocês precisam saber quando que começa a contar esse prazo, conforme eu já falei, ou no prazo de 40 dias, certo? 40 dias, quando o indiciado estiver solto, e esse prazo de 40 dias contados a partir do dia em que se instaurar o inquérito policial. Portanto, como a questão pede alternativa incorreta, gabarito da questão número 19 é a letra E.